A empregada negra salva o milionário viúvo e revela segredo que ninguém imaginava. A mansão era um castelo de cristal, brilhando sob o sol, cercada por jardins exuberantes e muros altos. Dentro dela, o silêncio era tão denso que se poderia cortá-lo com uma faca. Miguel, o milionário viúvo, vivia ali, afastado do mundo. Seus olhos, profundos e tristes, carregavam o peso de um passado que o atormentava em cada canto daquela casa. Ele mal saía de casa, preso em rotina melancólica. Apenas lembranças de sua amada esposa faziam companhia a ele. Clara, uma jovem negra de cabelos crespos e alma forte, trabalhava como empregada doméstica na mansão. Vinda de um bairro humilde, ela sentia os olhares carregados de desconfiança dos moradores da cidade. Aquela desigualdade a fazia querer gritar. Mas todos os dias varria o chão macio da mansão e sonhava com um futuro melhor. Em dias de chuva, o som da água batendo nas janelas se misturava com seus pensamentos de liberdade. Um dia, enquanto Clara organizava os livros na estante da biblioteca, ouviu um grito estrondoso vindo do andar de cima. Seu coração disparou. Sem pensar, subiu as escadas, pisando rápido e leve. Ao abrir a porta do escritório, viu Miguel sentado no chão, a cabeça entre as mãos. Ele estava preso em uma maré de emoções, afogado pelo arrependimento. Aquela cena a fez hesitar, mas a preocupação superou o medo. "Senhor Miguel, o que aconteceu?" ela perguntou, a voz soando suave, mas firme. Aquela pergunta simples quebrou a barreira invisível que os separava. Ele olhou para ela, os olhos arregalados, e desabou em lágrimas. Em meio a um turbilhão de sentimentos, revelou que estava sendo chantageado por um ex-parceiro de negócios. Segredos obscuros sobre sua esposa falecida foram trazidos à tona, os quais ele nunca imaginou que um dia veriam a luz do dia. Clara escutou aquilo tudo com atenção, um nó se formando em sua garganta. Como era possível que o trágico passado de Miguel estivesse entrelaçado com o dela? Segredos familiares, histórias guardadas a 7 chaves em um canto escuro da memória. Ela se lembrou de sua mãe falando sobre um homem poderoso que tinha um passado controverso. O choque atravessou suas veias. Enquanto falavam, Clara se sentiu segura ao lado dele, mas também em conflito. O que a sociedade diria? Mas a necessidade de ajudar Miguel superava qualquer julgamento. "Nós precisamos enfrentar isso juntos", disse ela, sem saber o quanto suas palavras poderiam mudar suas vidas. Os sentimentos entre eles começaram a florescer, mas o passado ameaçava desestabilizar tudo. Clara se via cada vez mais atraída por Miguel, assim como a tensão da chantagem pairava no ar, como nuvens escuras prestes a desabar. Cada segundo contava. Cada olhar trocado trazia uma esperança do que estava por vir. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Clara estava perdida em seus pensamentos quando uma esperança surgiu, iluminando o ambiente sombrio ao redor. As mãos de Miguel tremiam levemente enquanto ela se aproximava para segurá-las. O calor da conexão entre eles se intensificava a cada momento, mas, de repente, um estrondo profundo ecoou pela casa. O som estrondoso cortou a tranquilidade, fazendo o coração de Clara disparar.
Ela se virou, alarmada. Que foi isso? Perguntou, a voz tremendo. Miguel, assustado, levantou-se rapidamente, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. A adrenalina os impulsionou a correr em direção à origem do barulho. Ao chegarem à porta da sala de estar, encontraram-a aberta, com os móveis empurrados. No centro, um grupo de homens de terno escuro estava agachado, revirando as coisas, enquanto outro parecia liderar a confusão. Qual é o significado disso? Miguel gritou, a voz firme, apesar do tremor que sentia. O homem à frente se virou, um sorriso frio aparecendo em seus lábios. Você deve ser o viúvo. Miguel, não é? Estávamos ansiosos por uma conversa. Clara construiu uma barreira ao redor de seu medo e ficou ao lado de Miguel. O clima mudou instantaneamente. A segurança que sentia antes se evaporou. Um deles aproximou-se, encarando-a de forma incisiva. Clara se colocou entre Miguel e o intruso. Quem são vocês? Sua voz soou mais forte do que esperava. O líder do grupo deu um passo à frente. Seus segredos estão em perigo, Miguel. E parece que você não é o único com um passado que prefere esquecer. Miguel congelou. Os olhos dele se arregalaram, enquanto Clara buscava entender. O líder fez um gesto e, de repente, um dos homens puxou um envelope grosso do paletó. Ele abriu e jogou as fotos sobre a mesa. Clara apanhou uma delas. Seu coração parou. A imagem mostrava ela e Miguel em um momento íntimo, rindo, sua mão no braço dele. Isso não faz sentido, gritou Miguel, olhando para Clara, os olhos cheios de confusão. Não faz sentido? O homem continuou, com um sorriso criminoso. Essas fotos podem fazer você perder tudo, amigo, e talvez um pouco mais. Clara sentiu sua cabeça girar. Os fragmentos de uma verdade obscura começaram a se unir em sua mente. A conexão que formara com Miguel começava a se revelar mais complexa do que imaginava. O que vocês querem? Questionou, decidida a não ceder ao pânico. Queremos que Miguel pague o que deve. E para isso, ele terá que abrir sua boca sobre os segredos que guarda. Ou, bem, podemos ir adiante com outras alternativas que envolvem você. O líder fez uma pausa, observando a reação de ambos. O silêncio se instalou, pesado e carregado de tensão, os olhos de Miguel transbordando de desespero. Clara, eu não sabia. Nós... Silêncio, interrompeu o homem, a voz firme. As coisas não são tão simples assim. Por exemplo, você sabia que o seu passado não é o único que tem seus rancores? Clara, a verdade sobre sua família pode ser muito mais impactante do que você imagina. Os olhos dela se arregalaram. O que ele estava insinuando? Clara se sentiu fraca, uma corrente d'água fria correndo pelo corpo, levando embora qualquer certeza que tinha. A sensação de um mundo que ruiu cercou os dois. Miguel a olhou, buscando respostas em seus olhos, mas o eco de segredos não revelados brilhava mais forte do que qualquer promessas que tinham feito um ao outro. E ela, que havia decidido ficar ao lado dele, estava agora presa em uma teia de intrigas que parecia não ter fim. O homem avançou, prometendo que em breve revelaria as verdades que os dois pareciam temer. Mas ele estava prestes a abrir uma caixa de Pandora. E Clara só pôde se perguntar: o que mais estava escondido? E a que preço pagariam para descobrir a verdade? Clara sentiu que o chão se movia sob seus pés. O líder dos homens tinha jogado suas cartas na mesa, e a verdade que ela desconfiava agora se tornava palpável. As fotos, a revelação de segredos, tudo parecia desmoronar ao seu redor. Miguel tinha, sem dúvida, um passado sombrio. Mas e Clara? Estava prestes a descobrir que isso a afetava mais do que imaginava. Os olhares pesados dos intrusos pareciam perfurar sua alma. Seus segredos. O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, o medo se misturando à determinação em sua voz. Mas o homem apenas sorriu de maneira sarcástica.
a frieza nos seus olhos deixando uma sensação de gelo na barriga de Clara. Ah, Clara, a verdade é que você não conhece a família que carrega, ele disse, fazendo uma pausa dramática. Você sabia que seu pai foi um dos maiores rivais de Miguel no passado? E que não só isso, mas que a morte dele está entrelaçada com a dela? Aposto que isso você não sabia. Miguel olhou para Clara com a expressão mais profunda de confusão e descrença. Clara, isso não pode ser verdade. As palavras dele funcionaram como um eco. Clara sentiu a pressão no peito aumentar. Como isso era possível? E mais importante, como poderia o homem que se tornou parte de sua vida estar atrelado a um passado que parecia ter sido enterrado anos atrás? Os fragmentos de sua infância começaram a rodopiar em sua mente. Memórias desbotadas que não faziam sentido antes. Estamos apenas começando, meu caro. Apesar das aparências, sua esposa não era quem você pensava, continuou o homem, aproximando-se de Miguel. E sua moça aqui carrega um fardo que pode mudar tudo para ambos. Clara sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Basta! O que você quer? A voz dela tremeu, mas não se deixou sucumbir ao desespero. Não era assim que a história terminaria. O homem virou-se para ela, um sorriso condescendente nos lábios. Eu quero que você faça uma escolha, Clara. Sua lealdade ao seu amor, ou a verdade que pode destruir a vida que você construiu. Porque essa escolha pode custar a vida de alguém. Acredite, estamos apenas no começo. E você tem um tempo limitado para decidir. Silêncio. A sala ficou tensa, como se o ar estivesse se comprimindo. Clara sentia a adrenalina acelerar suas batidas cardíacas. Suas mãos começaram a tremer. Miguel olhava para ela, buscando conforto e resposta, mas só encontrava dúvida refletida nos olhos dela. Eu não sei o que fazer. Clara sussurrou, sua voz quase inaudível. Mas antes que pudesse terminar a frase, um grito alto cortou a tensão do ambiente. Um barulho ensurdecedor veio de fora, como se a casa inteira estivesse sendo sacudida. Os homens se viraram, confusos. A porta da mansão explodiu, madeira e ferragens, voando para todos os lados. Fiquem onde estão, gritou uma voz autoritária, preenchendo o ambiente com força. Clara não conseguia ver muito, mas o caos rapidamente se instalou ao seu redor. Silhuetas de homens de uniforme, com armas em punho, entraram na sala, prontos para agir. Polícia! Todos no chão! A ordem ecoou pelo ar, enquanto os homens de terno escuro começaram a recuar, visivelmente surpresos. Miguel e Clara, atordoados, se entreolharam, sem saber se estavam salvos ou apenas em meio a um novo pesadelo. A situação se transformava em um botão de emergência. Toda a tensão anterior agora se tornava uma corrida contra o tempo. E o que era um plano de chantagem agora se tornava algo muito maior e assustador. O que estava acontecendo? Para onde tudo isso estava levando? Clara, consciente de que a verdade estava mais próxima do que nunca, não pôde deixar de pensar. Quem realmente eram aqueles homens? O que mais estava escondido, além das mentiras carregadas até então? Precisamos sair daqui, ela disse. Um nó formou-se em sua garganta. A realização de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento quase a paralisou. Através da confusão, Clara sentiu uma centelha de determinação, resistente, mesmo diante do caos. O verdadeiro jogo estava apenas começando, e a única certeza que ela tinha era que, independentemente do que aconteceria, nada seria como antes. Clara mal teve tempo para processar a brutal invasão quando os homens de terno escuro começaram a se mover em desespero. A sala estava empolvorosa, e o eco das vozes da polícia retumbava no ar. Miguel puxou Clara para mais perto, os olhos arregalados, a respiração acelerada. Fique atrás de mim, ele sussurrou. Mas Clara já sentia a adrenalina correr por seu corpo, a certeza de que os segredos estavam prestes a ser revelados. Os homens armados exigiam que eles se ajoelhassem. Miguel hesitou por um momento,
Então se deixou cair no chão, puxando Clara junto. Um dos homens de terno olhou para eles, o desprezo evidente no olhar. Isso é tudo parte do show, não se preocupem. Clara não tinha ideia do que estava acontecendo. O que eles queriam? O que realmente tinha a ver com a vida dos dois? No meio do caos, a mente dela girava, tentando juntar as peças. Então, um dos intrusos, o homem com uma cicatriz no rosto, olhou para o líder e disse algo que fez o coração de Clara parar. Você tem certeza que isso vai funcionar? E se a verdade sair? O líder, despreocupado, apenas deu de ombros. A verdade? Isso é o que queremos. E tudo começa aqui e agora. Ele se virou para Miguel. Seus segredos virão à tona. E acredite, não será uma conversa agradável. Clara trocou olhares com Miguel, a confusão se transformando em um frio na espinha. Que segredos? Ela perguntou, sua voz subindo em um misto de frustração e medo. O homem da cicatriz se virou para ela, como se fosse a primeira vez que estivesse anotando. Ah, você, minha cara, também faz parte do quebra-cabeça. Descubra quem você realmente é, e você poderá salvar os dois, disse ele, com um sorriso torto, como se estivesse em um jogo macabro. E antes que alguém pudesse reagir, os tiros começaram. A disparada das armas estremeceu a casa inteira. Clara e Miguel se jogaram ao chão, e o caos se instaurou. Era um turbilhão de gritos, armas e gente caindo. Clara sentiu um garrote na garganta. Não sabia o que pensar ou sentir. O cheiro de pólvora pairava no ar, enquanto Miguel tentava proteger Clara com seu corpo. Como se tudo aquilo não fosse real, uma onda de choque percorreu todo o seu ser. Não, isso não pode estar acontecendo. De repente tudo parou. Os homens que estavam atacando caíram, um a um, em uma série de raios e trovões. E então, uma figura familiar surgiu na porta. Clara quase não podia acreditar no que via. A mãe dela, Dona Helena, estava ali, armada, com uma determinação no olhar que Clara nunca tinha visto. Mãe, o que você está fazendo aqui? Clara exclamou confusa e atordoada. Dona Helena olhou para os homens no chão, e então fixou seus olhos em Clara e Miguel. Tem muito tempo que a verdade está velada, disse ela, com uma voz poderosa e clara. Mas agora é hora de revelar tudo. E você, Clara, vai precisar saber o que realmente aconteceu com seu pai. Miguel ergueu-se lentamente, o olhar confuso entre Clara e Dona Helena. Seu pai? Ele repetiu, a mente viajando de um extremo ao outro da realidade que conhecia. Sim, Clara, Dona Helena continuou sem se deixar intimidar. Seu pai não estava apenas tentando proteger nossa família. Ele e Miguel têm laços que vão além do que você imagina. O quê? Os laços? A mente de Clara estava em frangalhos. Como assim? O que mais estava escondido? Os mesmos segredos que pressionavam Miguel pareciam agora conectar-se com a própria vida dela. E quando o silêncio nervoso se instalou novamente, a revelação chocante fez seu coração disparar. O homem que liderou a invasão não era um desconhecido. Ele era, na verdade, um primo perdido de Miguel. Alguém que havia sido banido do passado de ambas as famílias. E você terá que decidir, gritou ele com a voz forte, ainda no chão, entre a lealdade ao seu amor ou desenterrar um passado que pode destruí-los. O tempo está correndo. O mistério estava sendo desvendado, mas tudo ainda parecia tão nebuloso. Clara olhou para Miguel e depois para sua mãe. A questão pairava no ar. Quem realmente eram aquelas pessoas de que se cercava? O que cada um deles estava disposto a perder? E as verdades nunca reveladas, o que mais teriam a esconder? A batalha entre amor e destino se acentuava. E no fundo, Clara sabia que independentemente das escolhas, nada seria como antes. O mundo que conhecia parecia desmoronar, e as perguntas na sua mente vibravam, como um eco ensurdecedor, até onde as famílias estavam dispostas a ir, para preservar ou destruir os laços que tão fortemente as uniam. Clara ainda estava em choque com as revelações. Da mãe, a confusão a envolvia como uma névoa tensa. Miguel a olhava,
e a preocupação em seu rosto dizia mais do que palavras poderiam expressar. Então, antes que pudessem digerir o que estava acontecendo, uma explosão de luz e som estourou ao redor deles. Uma bomba, talvez? O eco de um estrondo profundo reverberou pelas paredes da mansão, e Clara se jogou ao chão, o coração pulsando de medo. "Está tudo bem!" gritou Dona Helena, segurando a arma com firmeza. "Precisamos sair agora!" Mas no exato momento em que se preparavam para se levantar, a porta principal da sala se estourou novamente, e uma figura vestida de uniforme adentrou, com uma máscara cobrindo o rosto. Clara sentiu um frio na espinha. Era um atacante. Ele apontou uma arma em direção a todos. "Ninguém se move. O herdeiro do que você esconde vem buscar o que é dele." O instinto de defesa falou mais alto. Miguel se levantou atrás de Clara, a fúria e a determinação queimando em seus olhos. "Quem é você para vir aqui e ameaçar nossos segredos?" Sua voz tremia, mas havia um peso de desafio nela. O homem com a máscara não respondeu, mas os outros homens de terno escuro começaram a recuar, como se esperassem uma ordem. A tensão no ar estava elétrica. "Esta não é a sua luta!" Clara gritou com todas as forças, mas sua voz mal se destacou no caos que se desenrolava. O estranho avançou, e sua silhueta imponente parecia quase sobrenatural. Naquele instante, algo mudou. Um grito cortante ecoou do lado de fora da mansão. "Pare!" E Clara, atordoada, virou-se para a junção da porta, onde uma nova figura se destacava na confusão. Era um homem alto, com cabelo escuro e olhar penetrante. Ele tinha um ar de autoridade que se impunha sobre os outros. "Espera!" o homem gritou, derrubando a máscara. O rosto que emergiu era de alguém que Clara conhecia. "Fabrício, o que você está fazendo aqui?" A confusão invadiu a sala e o mundo pareceu parar. "Eu não estou aqui para te machucar, Clara," Fabrício disse, os olhos fixos nos dela, transmitindo uma intensidade que a deixava sem palavras. "Estou aqui para te proteger. Você não sabe, mas eles estão atrás de você também. Você é a chave de uma tempestade maior." O silêncio pesado se instalou, e as palavras dele ecoaram na mente de Clara. "Atrás de mim? Eu só fui uma empregada na mansão." Mas Fabrício avançou, olhar de desespero nos olhos. "Não, Clara. Você é muito mais do que isso. Você carrega a verdade que pode desvendar todo esse pesadelo." Ele gesticulou para o homem de máscara, que estava prestes a reagir. "Saia daqui. Esse não é o seu lugar." "A verdade? Que verdade?" Clara não conseguia compreender. O que ele queria dizer? O que ela tinha que ver com tudo aquilo? Mas antes que pudesse processar mais uma palavra, o alcance da arma disparou e um tiro ecoou na sala. O impacto cortou o ar e uma das balas atingiu o homem. Misterioso, que cambaleou antes de cair. Clara gritó, un grito que parecía atravesar su alma, en cuanto todo alrededor desmoronaba. Dona Helena corrió para Fabrício, segurando a cabeza de él, tentando conter el sangre. Miguel, ainda atordoado, olhou para Clara con un desespero que a fez querer se esconder. O que está acontecendo, Fabrício? Por que você não tem notícia que tu também amas? Calma, não há tempo. Fabrício cortou, ainda lutando contra a dor. Você não entende. Seu pai e Miguel están ligados por algo que fue enterrado, y no puede ser desenterrado sin consecuencias devastadoras. Você está prestes a se tornar a peça central de un jogo mortal. Clara mal consiguió respirar. ¿En qué más estaba escondido? ¿Cómo mundanidad y misterio se entrelazaban tan intensamente en su vida? Os olhares se cravaram nela. O silêncio se estendeu e a única certeza que ela tinha era que a tempestade estava apenas começando. E com a sirene da polícia soando ao fundo, conectada à batida em seu peito, Clara sentiu que uma nova verdade estava prestes a emergir. Uma verdade que poderia não apenas destruí-los,
mas também redefinir quem ela sempre pensou que era. O que ainda estava oculto? Clara ainda estava em choque com as revelações da mãe. A confusão a envolvia como uma névoa densa. Miguel a olhava, e a preocupação em seu rosto dizia mais do que palavras poderiam expressar. Então, antes que pudessem digerir o que estava acontecendo, uma explosão de luz e som estourou ao redor deles. Uma bomba, talvez? O eco de... Um estrondo profundo reverberou pelas paredes da mansão e Clara se jogou ao chão, o coração pulsando de medo. "Está tudo bem!" gritou Dona Helena, segurando a arma com firmeza. "Precisamos sair agora!" Mas no exato momento em que se preparavam para se levantar, a porta principal da sala se estourou novamente e uma figura vestida de uniforme adentrou com uma máscara cobrindo o rosto. Clara sentiu um frio na espinha. Era um atacante. Ele apontou uma arma em direção a todos. "Ninguém se move. O herdeiro do que você esconde vem buscar o que é dele." O instinto de defesa falou mais alto. Miguel se levantou atrás de Clara, a fúria e a determinação queimando em seus olhos. "Quem é você para vir aqui e ameaçar?" "Nossos segredos." Sua voz tremia, mas havia um peso de desafio nela. O homem com a máscara não respondeu, mas os outros homens de terno escuro começaram a recuar, como se esperassem uma ordem. A tensão no ar estava elétrica. "Esta não é a sua luta!" Clara gritou com todas as forças, mas sua voz mal se destacou no caos que se desenrolava. O estranho avançou, e sua silhueta imponente parecia quase sobrenatural. Naquele instante, algo mudou. Um grito cortante ecoou do lado de fora da mansão. "Pare!" E Clara, atordoada, virou-se para a junção da porta, onde uma nova figura se destacava na confusão. Era um homem alto, com cabelo escuro e olhar penetrante. Ele tinha um ar de autoridade que se impunha sobre os outros. "Espera!" o homem gritou, derrubando a máscara. O rosto que emergiu era de alguém que Clara conhecia. "Fabrício, o que você está fazendo aqui?" A confusão invadiu a sala e o mundo pareceu parar. "Eu não estou aqui para te machucar, Clara," Fabrício disse, os olhos fixos nos dela, transmitindo uma intensidade que a deixava sem palavras. "Estou aqui para te proteger. Você não sabe, mas eles estão atrás de você também. Você é a chave de uma tempestade maior." O silêncio pesado se instalou e as palavras dele ecoaram na mente de Clara. "Atrás de mim? Eu só fui uma empregada na mansão." Mas Fabrício avançou, o olhar de desespero nos olhos. "Não, Clara. Você é muito mais do que isso. Você carrega a verdade que pode desvendar todo esse pesadelo." Ele gesticulou para o homem de máscara, que estava prestes a reagir. "Saia daqui. Esse não é o seu lugar." A verdade? Que verdade? Clara não conseguia compreender. O que ele queria dizer? O que ela tinha que ver com tudo aquilo? Mas antes que pudesse processar mais uma palavra, o alcance da arma disparou e um tiro ecoou na sala. O impacto cortou o ar e uma das balas atingiu o homem misterioso, que cambaleou antes de cair. Clara gritou, um grito que parecia atravessar sua alma, enquanto tudo ao redor desmoronava. Dona Helena correu para Fabrício, segurando a cabeça dele, tentando conter o sangue. Miguel, ainda atordoado, olhou para Clara com um desespero que a fez querer se esconder. "O que está acontecendo, Fabrício? Por que você não nos contou que você também..." "Calma, não há tempo." Fabrício cortou, ainda lutando contra a dor. "Você não entende. Seu pai e Miguel estão ligados por algo que foi enterrado e não pode ser desenterrado sem consequências devastadoras. Você está prestes a se tornar a peça central de um jogo mortal." Clara mal conseguiu respirar. O que mais estava escondido? Como assim? O que mais ela não sabia? Miguel ainda olhava para ela, a confusão desenhada em seu rosto. Mas então, mais uma vez, o inesperado aconteceu. O chão começou a tremular sob eles. Uma sensação de que algo estava prestes a estourar.
a parede mais distante começou a ceder, e em um segundo, uma porta que parecia antes solidamente fechada se abriu com um estrondo. Um burburinho de vozes começou a ecoar do outro lado, e uma mulher apareceu. Clara a reconheceu instantaneamente. Era a irmã de Miguel, Lara, que acreditava ter desaparecido anos atrás. Mas não era só isso. Havia uma similaridade que se destacava, não só no olhar, mas em algo muito mais profundo. Algo que Clara, de repente, sentiu acertar sua mente como uma pedra. "O que você está fazendo aqui, Lara?" Miguel gritou, a incredulidade estampada em seu rosto. "Eu vim buscar a verdade, Miguel. Essa tempestade foi sua escolha, e Clara é a chave. Não conseguirão evitar o inevitável." Clara sentiu como se estivesse perdendo o equilíbrio. O que significava isso tudo? O que mais viria à tona? Nessa noite de revelações, as razões por trás de segredos guardados tão a 7 chaves se tornavam uma torrente difícil de compreender. O passado não estava apenas alcançando, mas se revelando de uma forma que poderia mudar tudo. Dona Helena olhou para Clara, e em seus olhos havia uma mistura de medo e compreensão. "Clara, você precisa saber quem realmente é antes que seja tarde demais." E enquanto as vozes se entrelaçavam e a verdade começou a emergir, um novo dado a deixou em estado de choque. Não era apenas a história de Miguel que a conectava a eles, mas a herança que ela nunca soube que tinha, e que agora ameaçava torná-la o alvo de todos. Uma nova onda de ansiedade tomou conta dela. A noite ainda estava longe do fim, e o que ainda estava oculto poderia ser mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. Clara ainda estava em choque com as revelações da mãe. O que mais ela poderia não saber? O silêncio na sala era palpável, enquanto as palavras de Lara ecoavam em sua mente, como se o mundo ao redor estivesse prestes a desmoronar. Ela olhou para Miguel, que estava perplexo, os olhos tão cheios de dúvidas quanto os dela. "Clara, você é a chave?" Miguel murmurou, ainda tentando entender a complexidade da situação. "Sim", Lara disse, sua voz soando firme apesar da confusão. "Mais do que você imagina, Miguel." Mas antes que Clara pudesse fazer qualquer outra pergunta, um rugido ensurdecedor irrompeu do lado de fora, seguidos de estalos e o estardalhaço de janelas se estilhaçando. Um veículo avançava em alta velocidade em direção à mansão, e Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. "O que está acontecendo?" gritou. Ouvia-se o som de pneus cantando, e rapidamente a porta da sala foi arrombada. Um grupo de homens uniformizados entrou, alguns segurando armas, outros com expressões de determinação firme. Uma das figuras mais à frente, um homem alto e imponente, destacou-se do resto. Clara o reconheceu imediatamente. Era Henrique, um velho amigo da família, que havia deixado a cidade há anos após um escândalo que envolvia o pai de Clara. "Clara! Miguel! Pá fora! Agora!" Henrique exclamou, enquanto mandava os outros homens cercarem o espaço. "Henrique, o que você está fazendo aqui?" Clara perguntou, a confusão intensificando-se. "Vocês não têm ideia do que está acontecendo." Henrique respondeu, sua expressão carregada de urgência. "Precisamos sair antes que seja tarde demais." Mas antes que pudéssemos reagir, Lara avançou, decidida. "Você deveria ter se mantido longe, Henrique. Não está claro que agora não é o momento para antigas rivalidades?" A tensão aumentou. Henrique a olhou com sinceridade. "Lara, não é isso que você pensa. O jogo mudou. Todos nós estamos envolvidos. E não sei como você não se deu conta até agora. Seu futuro e o futuro de Clara dependem de você entender o que eu tenho a dizer." A inquietação estava em todos. Mas antes que alguém pudesse processar mais, um homem do grupo adversário que havia estado em silêncio até então se destacou. Ele levantou a mão e todos na sala sentiram um calafrio. "Henrique,
Você realmente acha que pode protegê-los? Você não entende, não? A verdade é que Clara não é apenas uma empregada. Ela é herdeira do legado que todos desejam. Quando esse homem falou, Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As palavras dele perfuraram a sala como punhais. Herdeira? Como isso era possível? Uma respiração ofegante escapou de seus lábios enquanto ela olhava para Miguel, que estava paralisado, a mente tentando juntar as peças. Henrique, evidentemente abalado, olhou direto nos olhos de Clara. Espera, você precisa ouvir. A sua mãe e eu, nós éramos mais do que amigos. Eu nunca contei, mas a sua herança é uma maldição. Uma bênção. Seu pai, ele não morreu como todos pensavam. E Clara, isso está ligado a Miguel e a sua mãe. O ar ficou mais pesado, e um nó se formou na garganta de Clara. A revelação estava prestes a ecoar em um abismo de dor e confusão. Tudo girava, e uma nova verdade parecia se desdobrar em 1000 direções ao mesmo tempo. Como seu nome estava entrelaçado num jogo terrível de segredos e traições. Chega! Gritou o homem misterioso, interrompendo a avalanche de emoções. Se você soubesse quem realmente é, saberia que, por mais que tente escapar, não poderá mudar seu destino. O silêncio que se seguiu foi estrondoso. Clara sentiu o peito apertar, enquanto olhava para Miguel, que estava tão confuso quanto ela. Poderia tudo isso ser verdade? Poderia ela ter mais do que imaginava? E antes que pudesse processar qualquer coisa, Henrique se virou. Então ouviu-se o estrondo. O homem misterioso caiu e Henrique, com um olhar decidido, avançou em direção a Clara. O tempo está acabando. Você é a única que pode quebrar a maldição. Não importa o que você tenha que fazer. Uma onda de pânico deu lugar à determinação. Clara percebeu que uma escolha estava sendo deixada diante dela. E saber a verdade se tornava cada vez mais essencial. O presente se misturava ao passado, e a história dela se tornava um campo de batalha. O que aconteceria com eles? O que mais estava escondido? Com o peso das revelações nas costas, Clara se preparou para enfrentar o que estava por vir. Mas a verdadeira questão ainda pairava no ar. Quem ela realmente era e que preço estava disposta a pagar para descobrir? Clara ainda estava em choque com as revelações da mãe. O que mais ela poderia não saber? O silêncio na sala era palpável, enquanto as palavras de Lara ecoavam em sua mente, como se o mundo ao redor estivesse prestes a desmoronar. Ela olhou para Miguel, que estava perplexo, os olhos tão cheios de dúvidas quanto os dela. Clara, você é a chave? Miguel murmurou, ainda tentando entender a complexidade da situação. Sim, Lara disse, sua voz soando firme apesar da confusão. Mais do que você imagina, Miguel. Mas antes que Clara pudesse fazer qualquer outra pergunta, um rugido ensurdecedor irrompeu. Do lado de fora, seguidos de estalos e o estardalhaço de janelas se estilhaçando. Um veículo avançava em alta velocidade em direção à mansão, e Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que está acontecendo? Gritou. Ouvia-se o som de pneus cantando, e rapidamente, a porta da sala foi arrombada. Um grupo de homens uniformizados entrou, alguns segurando armas, outros com expressões de determinação firme. Uma das figuras mais à frente, um homem alto e imponente, destacou-se do resto. Clara o reconheceu imediatamente. Era Henrique, um velho amigo da família, que havia deixado a cidade há anos após um escândalo que envolvia o pai de Clara. Clara, Miguel, para fora, agora! Henrique exclamou, enquanto mandava os outros homens cercarem o espaço. Henrique, o que você está fazendo aqui? Clara perguntou, a confusão intensificando-se. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Henrique respondeu, sua expressão carregada de urgência. Precisamos sair antes que seja tarde demais. Mas antes que pudéssemos reagir, Lara avançou,
decidida. Você deveria ter se mantido longe, Henrique. Não está claro que agora não é o momento para antigas rivalidades? A tensão aumentou. Henrique a olhou com sinceridade. Lara, não é isso que você pensa. O jogo mudou. Todos nós estamos envolvidos. E não sei como você não se deu conta até agora. Seu futuro e o futuro de Clara dependem de você entender o que eu tenho a dizer. A inquietação estava em todos, mas antes que alguém pudesse processar mais, um homem do grupo adversário que havia estado em silêncio até então se destacou. Ele levantou a mão e todos na sala sentiram um calafrio. Henrique, você realmente acha que pode protegê-los? Você não entende, não? A verdade é que Clara não é apenas uma empregada. Ela é herdeira do legado que todos desejam. Quando esse homem falou, Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As palavras dele perfuraram a sala como punhais. Herdeira? Como isso era possível? Uma respiração ofegante escapou de seus lábios, enquanto ela olhava para Miguel, que estava paralisado, a mente tentando juntar as peças. Henrique, evidentemente abalado, olhou direto nos olhos de Clara. Espera, você precisa ouvir. A sua mãe e eu, nós éramos mais do que amigos. Eu nunca contei, mas a sua herança é uma maldição e uma bênção. Seu pai, ele não morreu como todos pensavam. E Clara, isso está ligado ao Miguel e à sua mãe. O ar ficou mais pesado e um nó se formou na garganta de Clara. A revelação estava prestes a ecoar em um abismo de dor e confusão. Tudo girava e uma nova verdade parecia se desdobrar em 1000 direções ao mesmo tempo. Como seu nome estava entrelaçado num jogo terrível de segredos e traições. Chega! Gritou o homem misterioso, interrompendo a avalanche de emoções. Se você soubesse quem realmente é, saberia que por mais que tente escapar, não poderá mudar seu destino. O silêncio que se seguiu foi estrondoso. Clara sentiu o peito apertar, enquanto olhava para Miguel, que estava tão confuso quanto ela. Poderia tudo isso ser verdade? Poderia ela ter mais do que imaginava? E antes que pudesse processar qualquer coisa, uma figura do passado apareceu como um fantasma em meio à confusão. Do lado da porta, uma mulher de cabelos longos e escuros entrou, e o ar se congelou. Era sua mãe, Dona Helena, mas algo estava diferente. Seus olhos brilhavam com um conhecimento que Clara nunca tinha visto antes. Mãe, Clara sussurrou, a esperança misturada ao medo. Clara, não há tempo. Eles estão aqui. A verdade precisa ser revelada. Dona Helena disse, mas sua voz tinha um peso que ia além das palavras. A verdade que você deve saber é que Miguel e você não são apenas amigos. Você é mais do que isso. Os laços que vocês compartilham são parte de algo grandioso e perigoso. E quando ela falava, Clara sentiu um silêncio em seu coração. A revelação dela parecia uma bomba prestes a detonar. As palavras cortantes atravessaram o ambiente e um novo terror se estabeleceu. Miguel olhou para Clara, seus olhos cheios de pavor. O que você quer dizer com isso? Clara, você é a filha que nunca deveria ter existido. Seu pai não só era um rival de Miguel, mas também tinha uma ligação obscura com a mãe de Miguel. Quanto mais perto você chegou dele, mais ativa a maldição se tornou. O impacto daquelas palavras desabou sobre Clara como um tsunami. A maldição? Que tipo de maldição? O medo reverberou em sua voz enquanto tudo girava ao seu redor. Esta conexão entre vocês dois é a razão pela qual eles estão aqui. Eles sempre vieram atrás de você, Clara. E se não agirmos rapidamente, não apenas você, mas todos ao seu redor estarão em perigo. A sala parecia tremer com a revelação, e a confusão se transformou em um pavor avassalador. Os olhares se cravaram em Clara, e uma certeza substituiu a dúvida.
Não era apenas o futuro dela que estava em jogo, mas a vida de quem amava. E então, em meio ao entendimento crescente do que estava por vir, as sirenes da polícia ecoaram mais alto, e o chão sob eles parecia se alterar em uma nova realidade. Clara sabia que a tempestade estava apenas começando, e a escolha que teria que fazer ressoava em sua mente. Como livrar todos do passado que parecia envolvê-los a todos de maneira inescapável. A única certeza que tinha era que, caso não resolvesse isso, as consequências seriam ainda mais devastadoras do que já estavam se tornando. Clara ainda estava em choque com as revelações da mãe, a mente girando em meio ao caos. Como ela poderia ter vivido uma mentira por tanto tempo? Miguel estava ao seu lado. A expressão dele era de confusão e dor, e em cada olhar que trocavam, Clara podia sentir a pressão da verdade se acumulando. "O que você quer dizer, mãe?" Clara perguntou, a voz trêmula, quase como um pedido de socorro. "O que você sabe sobre meu pai?" "Ele fez escolhas, Clara. Escolhas que mudaram tudo." Dona Helena hesitou como se as palavras estivessem entaladas em sua garganta. "Mas você precisa entender que o que está em jogo é muito maior do que você imagina. E esse homem," ela apontou para o líder dos intrusos, "sabe mais do que quer revelar." Os olhos de Clara se fixaram no homem, que parecia mais relaxado agora, como se todo aquele tempo estivesse esperando por este momento. "Então você conhece a verdade," ele disse, o sorriso dele alongando-se. "Por acaso, sabe que seu pai exatamente não morreu como disseram? O que vocês precisam entender é que a mentira que abrigaram durante anos pode ser o que salvará todos, ou o que os condenará." E antes que Clara pudesse fazer mais perguntas, o chão tremeu novamente sob seus pés, e a estrutura da mansão gemeu, como se estivesse prestes a desabar. O estrondo intenso irrompeu de fora, e então foi como se tudo tivesse parado. As janelas quebraram, e pedaços de madeira voaram. Clara tentou se segurar em algo, mas a força do impacto a derrubou. Quando o caos se instalou, uma sombra surgiu na porta. Fabrício entrou novamente, o rosto marcado pela determinação. A intensidade em seus olhos fez Clara sentir um fio de esperança. Mas a esperança se dissipou rapidamente quando viu o homem mascarado atacar Fabrício com um golpe brutal, derrubando-o no chão. "Fabrício!" gritou Clara, a dor em sua voz reverberando pela sala. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o homem misterioso virou-se para ela. O olhar frio. "Você é a chave, Clara, mas a verdade vem com um preço." Ele fez uma pausa dramática, e o ar ficou pesado. "Você realmente quer saber o que aconteceu com seu pai? Porque seu destino está atrelado ao dele." Nesse momento, algo estourou. Uma bomba, uma explosão que iluminou o céu noturno e fez o chão se sacudir. Clara sentiu o calor do fogo e os gritos. Os homens de terno escuro começaram a correr, mas Clara ficou paralisada. O que mais ela não sabia, a realidade estava se envolvendo em um redemoinho, e ela mal conseguia imaginar como tudo poderia piorar. "Clara!" Miguel a puxou para perto, mas ela não conseguia se mover. O que estava agora prestes a ser revelado, ela não queria ouvir, mas o impulso dentro dela a forçava a saber. A fumaça começou a invadir a sala, e o homem com a máscara, mais uma vez, estava se erguendo. "Se você não decidir agora, o passado se tornará seu futuro. Sua linha de sangue é a única que pode encerrar isso." Então, como um flash de luz, uma memória antiga se acendeu na mente de Clara. Uma conversa que tivera com sua mãe sobre uma joia, uma herança. "A joia", murmurou ela. "O que aconteceu com a joia que me deixou seu pai?" A confusão na sala era palpável e todos olharam para ela. A reação foi instantânea. O homem com máscara sorriu de maneira sinistra. "Agora você começa a entender. A joia é a chave para tudo.
e sua escolha determinará o que acontecerá a seguir. Mas antes que ela pudesse responder, uma sirene alta soou, cortando o ar. A polícia estava chegando. Mas qual seria o preço a pagar pela verdade? Clara sentiu a pressão aumentar. O que se escondia atrás de cada segredo revelado? E o que mais estava prestes a estourar ao seu redor? Uma nova reviravolta. Um novo monstruoso segredo estava prestes a vir à tona, e nada poderia prepará-la para o que o futuro reservava. Afinal, a verdade nunca é simples, e Clara estava prestes a descobrir que a vida em que acreditava se desintegrou em poucas chamas. Clara piscou os olhos, tentando processar a confusão que a cercava. A fumaça subia, misturando-se com os gritos e o estrondo que ecoavam pela casa. O líder dos intrusos respirou fundo, revelando um sorriso cruel. Você não pode fugir da verdade, Clara. Todos estão aqui por causa de você e de seu passado. Nada fazia sentido. A porta arrebentou e a polícia entrou, armas em punho, como uma onda de justiça que finalmente chegava. Os homens de terno começaram a se dispersem, mas não antes de um deles se virar para contar uma última mentira. Lembre-se, Clara, a joia é a chave. A sua escolha mudará tudo. Dona Helena estava em frente, tentando proteger Clara. A aparência dela refletia determinação, mas o receio estava ali. Isso não pode acabar assim. Não podemos deixar que a história se repita. Clara apertou a mão de Miguel. Eles trocaram olhares. O mundo ao redor parecia desmoronar, mas eles tinham um ao outro. As sirenes soavam cada vez mais próximas, e a adrenalina corria em suas veias. Clara, escute-me. Fabrício, em pé, com dificuldade, pegou forças para falar. Seu pai foi um homem incrível, mas as escolhas dele trouxeram consequências. Você tem que escolher a verdade ou a segurança. E isso se aplica a todos nós. As palavras dele cortaram o vazio da sala. Manuel, um dos homens da polícia, olhou para o grupo com um semblante grave. Vocês precisam se render. Não há como escapar da verdade agora. Clara sentiu uma pressão crescente. O que significava aquilo tudo? E se a verdade sobre seu pai fosse algo muito maior do que podia imaginar? A história de sua vida parecia estar entrelaçada a um legado sombrio e doloroso. Se você souber a verdade, Clara, disse Miguel, sua voz cheia de emoção, o que vai fazer? Acho que o que mais queremos é proteção. Mas será que essa escolha vale a pena? A dúvida crescia nas veias dela, mas algo em seu interior começou a brilhar. Clara respirou fundo e respondeu: Eu não posso deixar que o medo decida por mim. Precisamos acabar com isso juntos. Os olhares se encontraram. E naquele momento, uma leve esperança começou a nascer, mesmo em meio a tanto caos. A verdade poderia não ser a resposta que queriam, mas envolvia todas as suas vidas. Dona Helena avançou, protegendo Clara. Acho que é hora de revelarmos a verdade. Clara, a joia, ao contrário do que pensávamos, ela é a conexão entre nossas famílias. Fui enganada por anos, e isso nos levou a essa situação. Chegou a hora de quebrar esse ciclo. As palavras da mãe a atingiram como um relâmpago, e Clara sentiu a coragem crescê-la. Vamos para frente. Não permitirei que o passado me defina. Enquanto a tensão aumentava, o homem de máscara estava prestes a atacar, mas o barulho dos policiais cercando a sala fez com que ele hesitasse. Clara viu a oportunidade. A verdade só deve sair pela boca de quem a viveu. Ouvindo suas palavras, Lara se aproximou com uma determinação resplandecente. Então vamos. Relembre-se de quem somos e do que realmente importa. Família e legado. Essa é a hora de unirmos forças. Com um movimento rápido, os policiais atenderam, prendendo os homens que até então a ameaçavam. Clara sentiu um alívio misturado a emoções conflitantes. As mentiras começaram a desmoronar
e ela sabia que o caminho seria difícil, mas agora estava cercada de aliados, de verdade. Com todos cercando-a, a fumaça começava a se dissipar, como se um novo dia estivesse nascendo. Um dia repleto de esperanças, mesmo que a dúvida pairasse no ar. O legado poderia ser sombrio, mas ela tinha a força de sua família ao seu lado. As sirenes soavam ao fundo, e um dos policiais se virou para Clara. Agora que isso terminou, que tal começarmos a reescrever a história? Clara sorriu levemente, um misto de esperança e incerteza no olhar. Com certeza, estamos apenas começando. E assim, na confusão da noite, Clara sabia que novos desafios a aguardavam. Naquele momento, sentiu que tudo vinha a propósito. Mas uma última pergunta ecoava em sua mente. Esta era realmente a última vez que enfrentariam o passado? Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente nesse canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora mesmo, para alimentar o algoritmo e não deixar nossa comunidade acabar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações.